Estamos a falar de preocupante por razões ambientais e também pelas reservas de energia, nomeadamente e principalmente nas energias combustíveis que este planeta nos doou com a sua criação. Quanto às cidades, temos dois grandes problemas. Trata-se do fornecimento e consumo de energia habitacional, os aparelhos eletrodomésticos, e também os ar-condicionados, que são grandes consumidores de energia, e o apoio que as empresas produtoras de energia elétrica devem prestar no futuro aos consumidores para que eles possam consumir menos energia e ter mais apoio ao seu consumo. É importante por razões de economia, mas também há aqueles que querem ser autossuficientes nessa matéria, poderem também ter o apoio dessas companhias energéticas, da produção de energia elétrica, basicamente. Temos outro problema que é gravíssimo, que é a circulação do parque automóvel nas cidades. Trata-se de um trânsito lento, difícil, com engarrafamentos, com um consumo de energia fóssil enorme e com uma produção de CO2 inimiga do ambiente. E são estas matérias que importa debater. E porquê? Porque o consumo de energia elétrica previsível até ao ano 2135, até 35, prevê-se que cresça 30%. Portanto, estamos em face de um problema complicado, gravíssimo, e que a ciência terá que nos ajudar a resolver. Ciência essa suportada numa permanente atenção e investigação para conseguir produzir energias renováveis, energias limpas, que possam ajudar este gravíssimo problema da produção de CO2. Eu vou apresentar os oradores deste painel. Estamos a falar de José António Ferreira de Barros, que é o presidente da Associação Empresarial Portuguesa, o Carlos Costa Pinda, que foi secretário de Estado das Finanças e é administrador executivo da Galp Energia, João José Saraiva Torres, que é o presidente da EDP Distribuição, César Dopazo, uma notável figura, irmã, professor de fluidos mecânicos do Centro Politécnico Superior da Universidade de Saragoça, e Nuno Ribeiro da Silva, também um querido amigo, presidente da Endesa de Portugal. Eu gostaria de saber, sobre esta matéria, qual é o membro que se propõe de fazer a primeira intervenção. Podemos seguir aqui pela ordem que aqui tenho. Pode ser, então, o engenheiro António Ferreira de Barros. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu começava por cumprimentar a Fundação de Serralves e agradecer o convite que me foi feito, os organizadores deste congresso por estar aqui, e cumprimentar o engenheiro Emílio Pinho e todos os meus colegas deste painel. Bom, o problema da eficiência energética nas grandes cidades, quanto a nós, tem que ver fundamentalmente com outras questões que estão a montante. E uma questão fundamental é o problema da sustentabilidade da economia dos nossos tempos. E este problema está intimamente ligado com o problema da eficiência energética. A eficiência energética, para ser profunda e para ser eficaz, vai implicar investimentos de montante elevado. E um dos graves problemas que nós temos nos últimos anos é uma ausência quase total de investimento. O investimento em Portugal, hoje é conhecido, está hoje, em termos de percentagem do PIB, a níveis inferiores a 1978. Isto é dramático, é altamente preocupante
E não é possível a economia crescer e criar alguma sustentabilidade sem haver investimento mais intenso. E o investimento intenso é particularmente importante no caso das grandes metrópoles, das grandes cidades, para criar os sistemas ou as infraestruturas, e estamos a falar em investimento em bens, investimento em serviços e investimento em inovação e desenvolvimento. Tudo coisas que nós podemos fazer em Portugal, temos todas as competências para chegar lá e que podem criar emprego, que é, digamos, penso eu, o último desejo de uma sociedade moderna e equilibrada é assegurar o emprego dos seus cidadãos. Nesta área, repito, o investimento é particularmente importante. O Sr. Engenheiro Lindo Pires já chamou a atenção para os transportes. Efetivamente, se nós analisarmos os consumos de energia e, sobretudo, aqueles que se refletem em importações de hidrocarbonetos, os transportes são o maior consumidor nacional. E os transportes urbanos são uma boa fatia dos transportes. Obviamente que os transportes, desde logo, são, ao nível do transporte urbano, o transporte tradicional, os chamados BRTs, são transportes de baixo custo, mas de fraca eficácia e de alta poluição. Temos em contrapartida, e temos aqui no Porto um exemplo recente, o metro do Porto, um transporte já muito mais sofisticado, com uma muito maior capacidade de transporte de passageiros, ambientalmente muito mais agradável, mas com algum impacto na circulação urbana, com algum impacto na construção, que demorou, como sabemos, mais de 10 anos, e com custos desapreciáveis. Estamos a falar de um custo da ordem dos 30 milhões de euros por quilómetro. E com limitações sérias ao nível da velocidade. O metro enterrado tem melhor eficácia, tem maior capacidade de transporte e maior velocidade média, mas o investimento é ainda muito superior. Portanto, parece-nos logo que há aqui um gap, que há aqui um intervalo que falta preencher, que é um transporte urbano, não rodoviário, e há um projeto neste momento em desenvolvimento para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é o transporte urbano suspenso, transporte aéreo suspenso. O projeto Autofly é um projeto que está a ser desenvolvido por uma pessoa que a maior parte das pessoas conhece aqui, o engenheiro Nuno Cardoso, que foi Presidente da Câmara do Porto. É um projeto que está a ser visto muito bem pela Câmara de Gaia. É um projeto extremamente interessante porque é um sistema urbano rápido, com uma frequência muito elevada, com uma velocidade elevada e com um custo de instalação muito baixo face mesmo ao metro de superfície. Mas é um sistema que vai permitir uma grande mobilidade sem colidir com o tráfego rodoviário, portanto, é suspenso, não colido com o tráfego rodoviário, e todo ele pode ser produzido a partir da indústria nacional. Ele é suportado por estruturas metálicas. As estruturas metálicas e vigas metálicas são construídas cá. A EFASEC, a EDP, a Thales, uma série de operadores nacionais, têm todas as competências para reunir todos os dados capazes de construir o veículo. E mesmo, além disso, as próprias carruagens podem ser perfeitamente construídas em Portugal. Portanto, estamos a falar de um investimento que poderá ser cerca de 1/3 do metro de superfície, um impacto ambiental muito mais reduzido e uma enorme flexibilidade, com muito maior velocidade e muito maior frequência. Estamos perante um caso que implica investimento. Este sistema de transporte, repito, é um exemplo, pode substituir com vantagem grande parte da circulação de BRTs, portanto autocarros, que têm um impacto brutal no consumo de hidrocarbonetos e, portanto, na nossa balança comercial, e também tem um impacto brutal ao nível da poluição. Portanto, este é um exemplo. Uma outra questão para a qual gostaria de chamar a atenção é para a mobilidade elétrica e, sobretudo, para a possibilidade que, curiosamente, fiquei a conhecer nos Estados Unidos há um ano e meio, falando com a EDP Renováveis nos Estados Unidos, falando com o CEO da EDP Renováveis nos Estados Unidos, que é aproveitar as baterias dos automóveis e dos veículos de transporte público para arrecadar, para armazenar a energia gerada durante a noite, quando não há consumo, portanto em horas de vazio. Este caso é particularmente relevante para as eólicas, que têm uma produção maior nessas horas, ou uma produção mais favorável nessas horas, e depois
não é só fazer circular os veículos com a energia armazenada nas baterias, portanto, criar as baterias de acumuladores dos automóveis como um armazenador ou um armazém de energia, mas é, sobretudo, uma coisa muito mais interessante, que é a sua capacidade de ajudarem a rede nas horas de ponta. Se nós tivermos um grande número de veículos estacionados em estacionamentos públicos ou em grandes centros comerciais, ligados à rede, a carregar as suas baterias durante o dia, essas baterias podem funcionar ao contrário e nas horas de ponta vir em apoio da rede, fornecendo energia à rede, em vez de implicar, por exemplo, o arranque mais um grupo de ciclo combinado ou de qualquer outro tipo. Portanto, novamente, um sistema que implica investimento elevado, porque é preciso criar os sistemas, é preciso criar, digamos assim, toda uma mobilidade elétrica e todo o sistema de carregamento e depois todo o sistema que gere o funcionamento nos dois sentidos. Portanto, de um lado, receber energia através das unidades de carregamento, por outro lado, ceder energia nas pontas de consumo, apoiando as cidades nesses momentos, em vez de se estar a recorrer a aumentos de produção de centrais ou de ciclo combinado. Portanto, a minha intervenção ia muito neste sentido. Nada se faz sem investimento. É preciso investimento. E esse investimento vai gerar. Tem, nestas áreas que referi, há competências nacionais para fazer esse investimento. Quer a investigação, quer a construção, quer o desenvolvimento. Mas não há investimento se não houver uma política fiscal adequada. E o que é preciso pensarmos neste momento, e é muito importante, é que aquilo que poderia pensar-se que se vai perder a receita fiscal, vai-se ganhar rapidamente na balança comercial por redução de importações de hidrocarbonetos. Este aspecto é particularmente relevante. E é particularmente relevante que haja uma política fiscal concentrada na eficiência energética, na mobilidade elétrica, em sistemas de transporte alternativos de alta eficiência e eliminando o transporte por veículos movidos a hidrocarbonetos e que tudo isto seja apoiado, repito, por uma política fiscal amiga e, sobretudo, por uma política fiscal estável, consistente. Porque ninguém faz investimentos se não tiver a garantia de que, durante um horizonte relativamente longo, a política fiscal não vai ser alterada. Eu, para já, ficaria por aqui, Sr. Engenheiro. Muito bem, muito obrigado. Se quiserem retirar 2 minutos da autonomia, nós combinámos que cada um dos palestrantes terá 10 minutos para falar, para expor as suas ideias e teremos, portanto, depois meia hora para debate. Aquele que falar menos de 10 minutos terá o que não falou como credor. Vou passar a palavra ao Dr. Costa Pina, como já disse, da Galp. Muito obrigado, bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar não apenas o nosso moderador, mas os restantes colegas deste painel e agradecer muito em especial a Dona Amália e o Marido Chalar, enfim, pelo convite também e felicitá-lo por esta importante iniciativa. Eu gostaria de, em primeiro lugar, no fundo, destacar 5 boas notícias, ou, enfim, não sendo também propriamente aspectos novos, no limite destacar 5 aspectos positivos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o facto de a situação económica que estamos a viver, enfim, desde o início da crise, que foi aliás aqui muito salientada nos painéis anteriores, não ter gerado nenhum retrocesso a nível europeu no que diz respeito às políticas e aos objetivos de ambiente e clima. E este é um aspecto positivo, porque a maior tentação que se poderia ter era que a melhor forma de fazer face a uma conjuntura de restrição económica e financeira fosse aligerar objetivos em matéria de ambiente e clima. Portanto, isso não foi efetivamente feito e, portanto, não aconteceu. Em segundo lugar, a circunstância de, atendendo àquilo que são as projeções de evolução económica a longo prazo, também não se verificar, ao nível da orientação da União Europeia, nenhum abrandamento no que diz respeito aos objetivos a atingir. Aliás, as estratégias são conhecidas,
quer a estratégia para 2020, quer mesmo o roteiro de baixo carbono para 2050 e, portanto, com objetivos muito ambiciosos e que alguns até, enfim, podem apelidar de demasiado ambiciosos sob o ponto de vista da competitividade da Europa face a outras geografias, mas a verdade é que isso não está a acontecer e também me parece um aspecto positivo, enfim, pelas razões que depois já poderemos detalhar e discutir adiante. Em terceiro lugar, o facto de, neste mesmo contexto, enfim, os últimos dados são dados de 2011, o volume de recursos financeiros alocados em investimento em eficiência energética foram em 2011, em todo o mundo, cerca de 180 bilhões de dólares. Ora bem, isto foi um investimento feito em eficiência energética num ano. Mais de 40% deste investimento foi feito no âmbito da União Europeia. Portanto, estamos, sob esse ponto de vista também, numa região do globo onde, primeiro, a eficiência energética é uma prioridade, segundo, são canalizados recursos financeiros elevados e a conjuntura, não sei se conjuntura ou estrutura, mas de restrição económica e financeira, não constitui, sob esse ponto de vista, uma limitação. Em quarto lugar, um aspecto que também já foi aqui referido no painel anterior, que tem que ver com o tema da reindustrialização. A Comissão Europeia anunciou em outubro passado um plano ambicioso de reindustrialização da Europa, que basicamente visa aumentar o peso da indústria no produto interno bruto, passando dos atuais cerca de 16% para 20% do produto. Bom, é naturalmente um objetivo ambicioso, aliás, que depois foi de imediato também agarrado, passa a expressão, por muitos decisores políticos em vários países e também entre nós. Um aspecto importante a salientar, e este é o aspecto positivo que eu mencionaria, é o seguinte, é que um pilar importantíssimo desta estratégia de reindustrialização tem que ver precisamente com a bioeconomia. E, portanto, também na área de energia, o tema dos biocombustíveis encontra aí um espaço de desenvolvimento. E, aliás, não é por acaso que ainda há pouco ouvíamos o Sr. Presidente da Câmara do Porto a enaltecer a qualidade do ar e a qualidade da água na cidade do Porto. Bom, e sendo uma cidade que tem indústria pesada dentro das suas fronteiras, e no caso específico da empresa que de algum modo aqui represento, a Galp Energia, com a refinaria a funcionar e do outro lado da rua, portanto, um mar com bandeira azul e com a qualidade do ar que também já foi destacada. Isto é possível de facto compatibilizar e, portanto, estes objetivos, sob o ponto de vista da União Europeia, de compatibilizar reindustrialização com bioeconomia e com sustentabilidade, é de facto um triângulo que é compatível, não estamos a falar de coisas incompatíveis. Em último lugar, o último aspecto positivo que salientaria e que tem que ver precisamente com o tema deste painel, tem que ver com a questão precisamente do ambiente urbano e das cidades. É que, efetivamente, o facto de, em todo o mundo, não só em Portugal, as cidades serem, digamos, um elemento de elevada concentração populacional e, portanto, de elevada densidade sob o ponto de vista da sua ocupação, eu diria que torna, também sob esse ponto de vista, no plano económico e financeiro, mais fácil, porque mais eficiente, a implementação de estratégias de eficiência energética, que seriam, porventura, mais difíceis em ambiente de menos densidade ou de mais dispersão da população em termos geográficos. De facto, já foram aqui dados números sobre isso, não vou aqui repeti-los, especificamente no caso de Portugal, 3/4 da população portuguesa vive no litoral e com uma grande concentração, como é sabido, nas suas duas principais áreas metropolitanas. Bom, se nós pensarmos que grande parte das emissões de CO2 têm que ver com mobilidade, com indústria e com, no fundo, aquilo que é a energia usada ao nível dos edifícios, quer para aquecimento, quer para arrefecimento, bom, vemos que, efetivamente, a elevada concentração populacional torna mais fácil a implementação de estratégias de eficiência energética. Portanto, eu diria que uma primeira evidência disto mesmo é o facto de qualquer estratégia de eficiência energética para poder ser eficaz ter que olhar de uma forma muito clara
para a importância crítica que tem o tema da mobilidade, como aliás aqui o engenheiro António Barros acabou de referir. Mas há uma segunda evidência que gostaria de salientar, que é o facto de qualquer estratégia de eficiência energética ter que ser, enfim, sem prejuízo naturalmente do voluntarismo que faz com que as coisas avancem, portanto, na medida em que se o voluntarismo não existir as coisas não acontecem, mas ter que haver também, eu diria, muito realismo. E muito realismo pelo seguinte, é que é preciso atender àquilo que é, digamos, o mix das fontes de energia utilizadas e que muito contribuem para a mobilidade na situação atual. Bom, e aqui eu gostaria de referir o seguinte, mesmo nas previsões mais ambiciosas, enfim, são projeções que apontam para, enfim, objetivos de redução de CO2 para 2035, de acordo, aliás, com previsões da Agência Internacional de Energia, aquilo que verificamos é que mesmo nessa altura os combustíveis fósseis ainda continuarão a representar, e repito, isto nas projeções mais ambiciosas, em que fazemos tudo o que é possível e mais alguma coisa, ainda assim os combustíveis fósseis continuarão a representar cerca de 3/4 do mix das fontes de energia. Portanto, significa que não é possível, diria quase num passe de mágica ou num estalar de dedos, mudar a realidade. E, portanto, esse é um processo gradual. Portanto, daí que o grande avanço que, sob esse ponto de vista, porventura, pode ser dado, enfim, sem prejuízo de tudo o que são estratégias de renováveis, estratégias de biocombustíveis, onde, aliás, a Galp tem também, enfim, diria, operações concretas neste momento em curso, que depois podemos também referir. Aquilo que se verifica é que grande parte do potencial da redução de emissões advém, precisamente, mais do que da substituição das atuais fontes de energia, sobretudo pela maior eficiência na utilização das atuais fontes de energia, isto é, avanços tecnológicos que permitem diminuir a utilização de combustíveis fósseis por quilómetro percorrido. O que não é necessariamente mau e será, eu diria, até tanto melhor quanto mais puder ser compensado com a utilização complementar de outras fontes de energia, seja no caso, enfim, da mobilidade através dos veículos híbridos, seja pelas metas de incorporação de biocombustíveis, o etanol no caso da gasolina, ou o biodiesel, portanto, como os biosubstitutos do gasóleo, para permitir precisamente utilizar de forma mais eficiente e com maior moderação, diria, os combustíveis fósseis. Bom, eu para já, enfim, ficaria com estas notas introdutórias, na medida em que depois teremos um espaço de diálogo, onde, enfim, poderíamos ver algum destes temas em detalhe, bem como, enfim, algumas das coisas que, no caso específico da Galp Energia, estamos a fazer enquanto projetos concretos, precisamente na área de eficiência energética, e que, aliás, vão ser esta tarde apresentados ao detalhe numa sessão paralela que iremos ter, sem com isto estar, digamos, a querer diminuir, digamos, a afluência na sessão plenária, como é evidente. Obrigado. Vamos ouvir então João José Torres, que é o presidente da EDP Distribuição. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite feito à EDP, em particular à Fundação EDP. Cumprimento o painel, cumprimento em particular o engenheiro Lídio Pinho, que eu não me lembrava e agora tenho é membro do Conselho Geral de Supervisão da EDP e, portanto, os 2 primeiros slides é para eu dar nota do papel do grupo e, portanto, se não os trouxesse ficava mal. Mas foquei a minha apresentação é muito no trabalho que desenvolvemos na distribuição, na proximidade com as autarquias, com as pessoas e, de alguma maneira, apresentar o projeto estrela das redes inteligentes, que é o projeto InnovGrid, de forma muito ligeira, não comprometendo os 10 minutos que me disponibilizaram. Portanto, dar a ideia de que a EDP é um grupo empresarial que está presente, eu diria, em todo o mundo, e isto é conhecido, é hoje uma empresa global com boa parte do seu negócio já fora de Portugal, mas
um grupo empresarial conhecido pela sua intervenção ao nível da sustentabilidade. E, portanto, vamos nos habituando a isto, mas não é fácil manter os elevados níveis que a EDP tem em termos dos exigentes Dow Jones Sustainability Index. Portanto, isto leva a dizer que faz sentido que a EDP esteja presente num evento como este, que olha para o desenvolvimento sustentável, que olha para o futuro, que olha para a utilização da energia e a forma como impacta na construção das cidades. Eu privilegiei gostar-vos de usar a apresentação, de facto há uns números que convém irmos retendo. Este é um retrato que há pouco o Dr. Carlos Costa Pina nos referiu. O nosso consumo é de facto no litoral, portanto é a zona mais cheio. Isto é um desafio para a rede, para fazer chegar a estes pontos de maior consumo. Depois a repartição. Curiosamente, nós investimos bastante com as autarquias em iluminação pública, mas há muito mais para fazer. A iluminação pública corresponde a 3% do consumo em Portugal. Há muito para fazer nos edifícios do Estado, nos serviços e, naturalmente, no doméstico. Dar-vos nota da evolução do consumo nos últimos anos. Estamos a níveis próximos de 2007, nesta altura. E, portanto, isto é naturalmente preocupante, mas a verdade é que assim é. Pedi para me destacarem as capitais de distrito, e aqui é preciso perceber que é por habitante, e, portanto, aquela nuance do Dr. Rui Rio sobre os que vivem na cidade e os que habitam na cidade pode aqui aparecer, mas a verdade é que as capitais de distrito têm por habitante um consumo cerca de 10% acima do restante, da média do país. Na EDP Distribuição, nesta área da EDP, nós confrontámos desde sempre com dois desafios essenciais: a qualidade de serviço e a eficiência operacional. A qualidade de serviço aparece refletida nos números que vamos conseguindo. Tivemos em 2012 o melhor ano de sempre em termos do indicador internacional da qualidade de serviço, de 52 minutos. Há 10 anos era 10 vezes mais. Portanto, foi uma redução nestes últimos anos. A título de curiosidade, a cidade do Porto tem 16 minutos nesse indicador, portanto, é um número absolutamente notável. Lisboa tem pouco acima de 20. Em termos de eficiência operacional, dar nota de que, a custos reais, o encargo da rede para a tarifa final do consumidor se mantém ao longo destes anos, sinal do esforço que é feito a esse nível. Mas a verdade é que temos pela frente novos desafios e fomos passando por eles aqui, e sobre eles ele dedicava alguns minutos. A eficiência energética, a produção distribuída e o veículo elétrico. São desafios novos para a rede, do ponto de vista técnico, mas são as plataformas para este salto que podemos dar nas cidades e que foi já aqui sendo referido. Nós temos um papel relevante na promoção da eficiência energética. Destaquei aqui o trabalho que é feito em campanhas para mudança de comportamentos, a utilização de equipamentos eficientes, a troca de lâmpadas, a promoção de energia, de novas tecnologias na iluminação pública. É um trabalho permanente, a disponibilização de informação, e sobre isto falarei também um pouco mais adiante. Esta disponibilização de informação é essencial para podermos gerir aquilo que se consome e construir as soluções eficientes. E hoje em dia, em Portugal, 100% dos clientes empresariais já têm telecontagem disponível e têm possibilidade de acompanhar os seus consumos e decidir sobre eles. Terminámos recentemente os clientes em baixa tensão especial e esses clientes já têm esta possibilidade de poder conhecer o seu consumo e tomar essa decisão. A verdade é que não é muito utilizada esta informação disponível. Eu acho que eventos como este ajudam a que isso aconteça. Isto corresponde, de grosso modo, a 60% do consumo em Portugal, que é hoje telecontado e está disponível. Estamos agora a penetrar na iluminação pública. Eu espero que se consiga, até ao final do próximo ano, fazer o pleno nestes 58 mil pontos de iluminação pública. Sobre a iluminação pública, e falo várias vezes nisto, porque de facto é um tema que nos exige bastante tempo na relação com as autarquias. E até tem uma meta. Houve uma subida do IVA de 7% para 23% e, portanto, os autarcas querem que na poupança que têm na sua fatura recuperem esse aumento do IVA. Portanto, têm essa meta, todos,
nós temos relação com 278 autarcas e têm todos esse objetivo. E, portanto, temos estado a instalar telecontagem. Devo dizer que toda a cidade do Porto já tem essa telecontagem disponível. Portanto, curiosamente, não havia, a contagem no Porto não existia, era feita por estimativa, a partir do número de pontos de luz. Alguém achou, e bem, ao seu tempo, as decisões são sempre datadas. A verdade é que instalámos contagem, e neste caso avançámos logo com telecontagem. 36 mil relógios astronómicos que ajudam o autarca a decidir quando é que nasce o Sol e se põe o Sol. Portanto, hoje em dia não é com células fotoelétricas, é com estes relógios astronómicos. Depois, há quem discuta se isto é eficiência energética, desligar as luminárias durante largas horas, mas a verdade é que em Portugal estão desligadas aí 10% das luminárias instaladas e é por todo o país. E, naturalmente, um conjunto de iniciativas que nós vamos fazendo. Também aqui um número interessante, as capitais de distrito estão também um pouco mais iluminadas do que os outros concelhos. Mas o que eu quero destacar neste tema da telecontagem é que sinto, e eu estou na EDP Distribuição como presidente já há uns anos, sinto que se começa a olhar para a fatura da eletricidade e se começa a tomar decisões. E, nomeadamente, ao nível das autarquias, sinto isso de forma muito evidente e é com muito gosto que recebo sempre os contactos autarcas para debatermos o tema. Um outro aspecto que se integra uma outra frente que se integra neste conceito de melhor utilização de energia é a microprodução. Tem sido uma revolução lenta, ou melhor, discreta, não lenta. Neste momento há 22 mil produtores ligados à nossa rede, com um ritmo que vai variando, em função da oferta do mercado, da forma como calculam as TIRs do investimento, dos incentivos fiscais, dos incentivos tarifários, mas a verdade é que por todo o país já estão instalados 22 mil microprodutores que de forma dispersa vão dando o seu contributo para esta rede. Deste conjunto, nas capitais de distritos estão cerca de 13%. O mapa mostra que por todo o país há microprodutores hoje em dia e é um movimento que continua. O veículo elétrico também está presente. Vivemos um tempo, um bocadinho de stand-by. Foi tomada a decisão da implementação de uma rede de carregamento de veículos elétricos. Ficou pronta com 1029 pontos de carregamento em 25 municípios por todo o país. E nesta altura aguardamos um conjunto de decisões de reformulação, decisões políticas, mas a verdade é que a infraestrutura está e temos que encontrar caminho para dar o passo seguinte de forma mais adequada. E a percepção que vamos tendo, e de manhã falava-se na primeira parte falou-se das pessoas, a verdade é que só conseguimos ser mais eficientes se tomarmos todos consciência da boa utilização da energia, neste caso, da boa utilização da eletricidade. Nós temos a noção de que, em média, um consumidor interage com o seu fornecedor 9 minutos por ano e tem que ser muito bem aproveitados para comunicar aquilo que se pretende. E esta lição, nós tirámos-la e temos-la muito vincada no projeto que estamos a fazer em Évora. Em Évora, levámos à prática os conceitos do projeto InnovGrid. Évora é hoje uma InnovCity, tem cerca de 32 mil clientes equipados com a EDP Box, o Smart Meter, instalámos equipamentos em todos os postos de transformação, instalámos postos de carregamento, temos instalações de microprodução, soluções de eficiência energética na iluminação pública na Praça Sertório, o estudo de eficiência energética em clientes comerciais, em clientes institucionais, no Museu de Évora, enfim, e até temos um showroom, e fizemos isto com a população. Houve reuniões conjuntas de freguesia, e o resultado está, para além da conclusão técnica, que é sempre um motivo de orgulho para os engenheiros, o resultado está neste slide, que mostra que em Évora, comparando com um grupo de controle, se conseguiu uma redução de 3,9% no consumo, considerando os 30 mil pontos de consumo. Com este, nós chamamos efeito InnovGrid,
Enviámos folhetos, sensibilizámos, fizemos reuniões com as freguesias, demos os consumos, a fatura mais detalhada. A verdade é que, despertando o cliente, distributando o consumidor para a eletricidade, o resultado está à vista e os resultados são persistentes e, portanto, garantia de que o envolvimento do consumidor é essencial. Dar-vos nota de que a EDP Distribuição e a EDP estão num fórum internacional muito aberto, em que procuram estar presentes e aprender. Também aparece aqui a Smart Cities, onde estamos envolvidos numa iniciativa europeia. Eu próprio faço parte de um dos comitês diretivos da Comissão Europeia para este tema. O caso InnovGrid e o caso português é um caso de referência. Tem os custos, estamos na linha da frente e, portanto, temos dificuldades da tecnologia estabilizar, mas é porque estamos na vanguarda, porque se não esperávamos por uma solução francesa ou alemã ou chinesa e fazíamos a importação. Estamos a fazer isto com parceiros nacionais e, portanto, é motivo um pouco que vai em linha com o que estava a dizer o Sr. Engenheiro, do desafio do investimento das empresas portuguesas de fazermos coisas. 2 últimos slides só para dar nota de que, desde sempre, a EDP, e neste tempo em que a educação e a formação é relevante, dedica muita atenção, e são 2 imagens de uma campanha em Portugal e de uma outra em Espanha, e eu acho que eventos como este e despertar o consumidor para a boa utilização da energia são o melhor caminho, e porque não tenho dúvida, no tempo que se vive, a eficiência energética é, na área da energia, o investimento mais seguro. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei. Há aqui uma questão relativamente a Beja, para não mostrar aqui, eu talvez sei disso. Estou lá na EDP. Disseram que são 33 mil, não 30 mil. É só para dizer. É verdade? 33 mil. Disse 30 mil. 32 não são 32. É verdade, já agora, é que há cerca de 1000 pessoas da diferença que não conseguimos contactar. É curioso porque depois há o concreto de fazer acontecer as coisas. Há 1000 pessoas que há mais de um ano não conseguimos contactar. Não estão em casa, não vão, falamos para conseguirmos fazer a substituição do equipamento, mas isso são aquelas realidades de quem tem tempo. Sim. É. E portanto temos essa dificuldade. É só para que se saiba que a gente também sabe umas coisas disto. Não é, Sr. Engenheiro? É? Vou passar a palavra aqui ao nosso senhor que nos acompanha, o nosso irmão, o Sr. César do Pazo, mais uma vez, direi que é professor de fluidos mecânicos do Centro Politécnico Superior da Universidade de Saragoça. Muito obrigado. ¿Con esto puede pasar o con esto no? Perfecto, muy bien. Buenos días y muchas gracias a los organizadores del Foro Porto 21 y muy en especial a don Amalio de Marichalar, con quien ya llevo colaborando desde la antigüedad más remota. Y bueno, es un placer estar en Portugal, siempre para mí es un placer, tengo muchos amigos de toda la vida, y ver que responden a estos temas de tanto interés y tanta actualidad, no solamente para el presente, sino para el futuro, mejor en Portugal que en España. Es una de las primeras consideraciones que quería hacer. En España la eficiencia energética ha sido una historia olvidada, prácticamente no se ha considerado. La primera ley en 1979 únicamente establecía condiciones térmicas en los edificios y fue un ejemplo de picaresca española. Se instalaron los dispositivos en fachada, las sondas para medir temperaturas y operar las calderas y controlar temperaturas, pero nadie se preocupó de vigilar si funcionaban esas sondas y esas instalaciones. Y yo aseguro que el 90% de las que conocí no funcionaron nunca.
En 2003, el gobierno del PP lanza una estrategia de eficiencia y ahorro energético, la conocida E4, que se aprueba en Consejo de Ministros en 2006 y es retomar de nuevo el tema de la eficiencia energética después de 20 años de estar olvidado, porque no había problemas de escasez de energía. En el año 2011, de nuevo, se plantea un plan de acción, otra E4, de 2011 a 2020, y ha habido dificultades porque el Gobierno español se resistía a transponer las directivas del Parlamento Europeo a la legislación española. Recientemente, tan recientemente como el mes pasado, un Real Decreto exige ya, a partir de junio de este año, exigirá un certificado obligatorio de eficiencia energética para vender o alquilar viviendas, a partir del 1 de julio, como decía. Y va acompañado de una inversión, 2.500 millones de euros, de los cuales un 25% está destinado específicamente a eficiencia energética. Parece que en España empezamos a hablar. O sea, cuando se habla de dinero, cuando se cuantifica, es cuando yo pienso que estamos en la senda correcta. El sector residencial en España supone un consumo del 17% de la energía, y el potencial de ahorro que hay, según las estimaciones que hemos hecho, es del orden del 70%. La rehabilitación de edificios es fundamental, puesto que el 60% de los edificios en España no se construyeron siguiendo normativa de eficiencia energética y son despilfarradores de energía en general. Y una encuesta reciente también muestra que los españoles están muy insatisfechos con las condiciones térmicas de la vivienda que habitan. Los aspectos técnicos que tiene la eficiencia energética pues ya no son nuevos, ya se han mencionado a lo largo de la mañana. El aspecto técnico, el metabolismo urbano, la eficiencia energética es parte del metabolismo urbano, del cual no voy a hablar porque un colega y amigo aquí es una de las autoridades mundiales, Paulo Ferrao, entonces no voy a hablar mucho de él, simplemente voy a pasar de puntillas sobre él, pero insistir que la planificación estratégica es fundamental desde el aspecto técnico para planificar también los aspectos económicos y financieros. Las inversiones en servicios urbanos son cuantiosísimas, la amortización es a medio y largo plazo y requiere pues una planificación estratégica con unas empresas de servicios energéticos bien preparadas, bien organizadas. Los aspectos legislativos y regulatorios requieren pues eso, el marco transparente, estable y obligatorio. En España muchas veces, incluso ahora que ya la normativa empieza a obligar porque viene de Europa, se habla en instancias oficiales de que el Real Decreto plantea recomendaciones. No son recomendaciones, es obligatorio cumplimiento. Y entonces eso es lo que tardamos en entender en España. Tiene un aspecto social, de educación y formativo. Y quiero recordar aquí, no se ha mencionado, quizá esta puede ser una contribución nueva, la paradoja de la eficiencia energética, lo que se llama el efecto rebote, rebound effect, que la descubrió ya hace un siglo y pico un economista inglés, hablando del carbón. El hombre encontraba que si se aumentaba la eficiencia energética en las centrales térmicas de carbón, se reducía el consumo de carbón, bajaba el precio y al bajar el precio tendía a aumentar la demanda. Entonces, muchos economistas cuestionan hoy en día que las medidas que se toman de eficiencia y ahorro energético, si no son inteligentemente planteadas, puedan conducir a ahorro energético en vez de a un mayor consumo energético. Simplemente es para... una de las cosas que se mencionó esta mañana aquí es el centrarnos en Europa. El eurocentrismo se ha acabado. Entonces, estamos trabajando con nuestros amigos, Paulo Ferrao y amigos del Instituto Superior Técnico, en planes energéticos, planes de servicios urbanos, planes de transporte para el Banco Asiático de Desarrollo. Y allí hay cosas que son muy diferentes. Es el siglo de Asia. Y eso creo que empieza a parecer claro en los consumos, en el nivel de emisiones per cápita.
Entonces, una de las cosas que hemos hecho, no se ha completado el estudio para el Banco Asiático de Desarrollo, es el modelo de ciudad. El modelo de ciudad en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, seguirá creciendo a partir de las urbes existentes, con las presiones de sus habitantes, con las presiones financieras, con las presiones de las burbujas inmobiliarias, con todos los tipos de elementos que se han movido hasta ahora. Pero en Asia tienen que acomodar pues, cientos de millones de personas en China y en India. Y entonces se plantean construir nuevas ciudades. De hecho, algunas se están construyendo, ex novo. Y entonces uno de los ejercicios para hacer proyecciones energéticas de consumo futuro, uno de los ejercicios que nos planteó el Banco Asiático de Desarrollo es, bueno, ¿qué tipo de ciudad llevaremos? La ciudad compacta, esta ciudad, no sé, no ve. La ciudad compacta de la izquierda o la ciudad a base de clústeres descentralizados que se unen por vía subterránea con transportes intermodales de todo tipo, conexiones de wifi, con espacios abiertos, etcétera, etcétera. Eso es fundamental a la hora de ver el consumo energético del futuro. El consumo energético y la eficiencia de la ciudad clásica de la izquierda es muy diferente de la ciudad de la derecha. Y entonces estamos en este estudio, en este momento, intentando obtener ideas. La eficiencia energética es parte de lo que mencionaba antes, que Paulo nos podría dar una lección magistral sobre el metabolismo urbano. Una ciudad es un organismo que ingiere, digiere y genera residuos. Eso es lo que es, así lo plantean, y entonces hay que planificar con qué se alimenta esa ciudad, cómo se digiere y cómo se dispone de los residuos. Eso es la planificación estratégica, integrada y sobre todo cuantitativa. Tiene que ser cuantitativa porque hablar solamente cualitativamente no conduce a ningún sitio. Hay que hablar de inversiones y de financiación de esas grandes inversiones. Entonces, la eficiencia y ahorro energético no es más que una parte del metabolismo urbano, y cuando se optimiza el metabolismo urbano, la eficiencia energética es excelente. De hecho, en la planificación estratégica, otro ejercicio que hemos hecho con el equipo de Portugal en Asia Central, es planificar la energía y los servicios urbanos de dos países de Asia Central. Entonces, entre las variables exógenas que aparecen ahí está un poco oscuro, lo siento, el Producto Interior Bruto, el crecimiento de la población. Otras de las variables para definir nuestros escenarios es el grado de urbanización. Pasar del 50% de los habitantes en la ciudad al 70% en el año 2050 tiene un impacto significativo en el consumo de energía y en la demanda de servicios urbanos y de transporte. Entonces, esto es una de las cosas que quería comentar. Las infraestructuras y servicios urbanos son simplemente facilitadores de cultura. Se habla de la cultura per se, necesita bueno, pues estos servicios para poderse desarrollar, la actividad comercial exactamente igual, todo lo que la actividad industrial, es necesario que haya un suministro energético y unos smart cities, smart grids, Y entonces una de mis conclusiones finales, que ya se las adelanto porque no sé si llegaré, si me dejará el presidente llegar al final, es que las ciudades no pueden ser más inteligentes que sus gestores. Si los gestores no son inteligentes, tendremos ciudades decrépitas y que irán en decadencia. Entonces, esto lo vi ayer por curiosidad y me pareció interesante. No es para la ciudad de Nueva York, sino para el estado de Nueva York. Originalmente apareció en Scientific American hace una semana y yo lo recibí por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y dicen que en el año 2050 el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York en concreto podían ser prácticamente abastecidas con energías renovables. Esto es lo que llaman los americanos wishful thinking. En mi opinión no tiene mucho sentido, pero bueno, son revistas serias que bueno, la clave principal está en la eficiencia y ahorro energético, que puede conseguir reducir hasta casi un 50% de la demanda estimada en el año 2050.
se reduce todo el consumo de combustibles fósiles y el resto se suministra con energías renovables. Lo que no dice el estudio, el doctor Jacobson, es cómo va a abastecer en los periodos de intermitencia de las energías renovables, donde no sopla el viento y haya la calma chicha que todos conocemos en Manhattan, por ejemplo. Entonces, no se sabe muy bien. Necesitaría un backup de gas pues equivalente por lo menos a un 20% de la energía que se consuma, que sería significativo. Entonces, es una de las consideraciones que le quería hacer. Estamos en un momento de transición hacia las energías renovables, pero el problema de la intermitencia todavía no está resuelto y el almacenamiento todavía es muy caro y almacenamiento masivo es inexistente. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la eficiencia energética son las señales de precios. Hay que enviar señales de precios al ciudadano. En los países no desarrollados no tiene sentido enviar señales de precio. Las personas tratan de sobrevivir y no responden a las señales de precios porque no pueden permitirse comprar. Pero en los países desarrollados o en vías de desarrollo sí que es interesante. Entonces, parte de ese estudio que hicimos para Asia Central, como decía, era fijar en varios países, hacer un benchmarking de los precios del consumo de la electricidad para consumo doméstico en distintos países. Y entonces, fíjense, una de las cosas que comento aquí, tenemos Uzbekistán, lo tenemos allí, si esto apunta, que no apunta, Uzbekistán lo tenemos en la parte de la izquierda del gráfico, allí abajo. Entonces dicen ustedes, bueno, el precio de Uzbekistán, el precio es baratísimo, entonces, bueno, nadie se puede quejar. Pero resulta que Uzbekistán es un país pobre y entonces cuando usted compara con la renta per cápita, aquí no comparamos con la renta per cápita, sino con el Producto Interior Bruto per cápita, resulta que para un ciudadano uzbeco es prohibitivo el precio de la electricidad doméstica, es de los más caros del mundo, mientras que en precios absolutos es de los más baratos del mundo. O sea que las señales de precios hay que ser muy cuidadoso en cómo se envían. Esto no se ve nada, literalmente, entonces únicamente les quiero decir que es un estudio también hecho por un grupo del Instituto Superior Técnico para un país, para una ciudad, en concreto para Almaty, y donde lo que se trata de probar es que con unas pequeñas inversiones el uso del transporte privado en las ciudades, en movilidad urbana, se puede reducir significativamente con una serie de medidas que no se pueden leer, pero que prometo corregir la transparencia. Con muy poca inversión se puede lograr reducir mucho el uso de automóviles particulares. Y entonces mis conclusiones son que la planificación estratégica cuantitativa para ciudades a largo plazo de todos los servicios urbanos y en particular del suministro de energía y la eficiencia energética es fundamental. Smart Everything muy bien, los sensores y los medidores tienen que ser inteligentes y los gestores también. La alta inversión y financiación han de ser inclusivas, las burbujas que se mencionaba, a la que se aludía esta mañana, deben evitarse mediante una buena regulación y unos buenos gestores financieros. La eficiencia energética, resumiendo, se reduce a educación del ciudadano, información y señales de precios. Y después, la regulación no puede seguir siendo, como en España, una cosa que se aconseja, son recomendaciones, tiene que ser de obligado cumplimiento para poder ahorrar. Muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias. Muy interesante, César. Muy interesante. Agora vou passar a palavra ao engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal. Muito obrigado. Isto ser o último a falar, em primeiro lugar, Sr. Embaixador de Espanha, Dom Amálio, Sr. Presidente da Fundação de Serralves, Engenheiro Lídio Pinho, caro amigo, colegas. Ser o último a falar tem uma vantagem, enfim, tentar afinar o foco para também evitar estar a repetir coisas que já foram melhor ditas anteriormente. Eu estava-me a lembrar,
ao ouvir este tema, do seguinte. Hoje temos uma diretiva europeia que aponta para que até 2020 os países poupem, consigam melhorar a sua eficiência energética, portanto deixem de desperdiçar, não é racionamento do consumo, é racionalização do consumo, deixem de desperdiçar 20% daquilo que consomem. É o número da União Europeia que toca a todos. Fazendo esta conta, 20% em cerca de equivalente de petróleo, 25 milhões de toneladas que o nosso país consome, significa deixar de consumir 5 milhões de toneladas equivalente de petróleo. 5 milhões de toneladas de petróleo significa que cada tonelada são cerca de 7,5, 7,8 barris de petróleo, 7,8 barris de petróleo pesam uma tonelada, significa, portanto, multiplicar 5 milhões por 7,8. Se cada barril de petróleo custar 110 euros, como diria o engenheiro Guterres, façam a conta. Portanto, temos, de facto, um potencial de bilhões de não desperdício extremamente importante para a economia de um país e para a economia da Europa, que é o espaço mais energívoro e o espaço a seguir ao Japão das grandes economias mais dependente de abastecimento externo em termos energéticos. Isto leva-me então a concluir o seguinte, é que a eficiência energética, o não desperdício de energia, é o maior recurso energético do país. É o maior recurso energético do país. Mais relevante do que o contributo relevante e importante, mas este potencial é mais expressivo sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista de não saída de divisas, não desperdício, sob o ponto de vista de não contaminação, sob o ponto de vista de contribuir para a competitividade dos, agora ditos tão na ribalta, bens transacionáveis. Eu diria que a questão da eficiência energética é o único instrumento da política energética que faz bingo. Nos 3 pilares da política energética, segurança de abastecimento, ambiente e competitividade, em geral, os instrumentos da política energética são como a aspirina, fazem bem à dor de cabeça, mas fazem mal ao estômago. No caso da eficiência energética, não desperdiçarmos é contaminação e impacto ambiental que reduzimos, é diminuir importações e, portanto, mitigarmos a segurança de abastecimento, é incorporarmos menos energia no produto, fazermos o menos com menos energia e, consequentemente, termos menos custo deste fator energia a imputar ao custo de produção de um produto. Portanto, é, de facto, o foco prioritário para conseguirmos um aumento de competitividade, uma diminuição do impacto ambiental e uma mitigação dos problemas de conforto, de segurança no abastecimento. Dito isto, porque é que a questão da eficiência energética, sendo tão evidente que é algo que os governos devem pôr como primeira, segunda, terceira prioridade nas suas políticas energéticas, tem efeitos que sentimos serem sempre um pouco frustrantes. E aqui faço a ponte para o mote que, em particular, o Dom António Garrigas deu na sua alocução inicial. Porque a questão da eficiência energética confronta-nos com a questão da nossa atitude, do nosso posicionamento na sociedade, o nosso comportamento no dia-a-dia, ou seja, lato sensu, com questões de natureza cultural. É muito fácil intervir pelo lado da oferta. É relativamente fácil intervir pelo lado da oferta. Temos
os suspeitos do costume, como grandes atores, estão aqui alguns, a Galp, a EDP, a Endesa, e, portanto, são atos singulares em empresas disciplinadas que, por razões de orientação política ou por sinais económicos, atuam de forma exército. Quando nós atuamos do lado da procura, estamos a desafiar-nos a todos. Estamos a desafiar a todos e eu só conheço duas formas de conseguirmos a mobilização do interesse de consumidores, que somos todos nós, e todos nós em atitudes e posturas diferentes, porque nós, se calhar, não nos comportamos da mesma forma quando estamos a consumir eletricidade, aquecimento no escritório, quando estamos a consumir eletricidade, aquecimento em casa, quando estamos a consumir mobilidade e derivados do petróleo nos automóveis. Há duas formas. Há a cenoura e há o cacete. Há a cenoura, portanto, que faz apelo a sermos cientes e inteligentes e a informar-nos, a sensibilizar-nos, a mobilizar-nos, a alertar-nos que somos parte ativa e depende da nossa atitude qual vai ser o resultado final em termos de não desperdício. E depois há a parte mais desagradável, a parte que eu chamei de cacete. Bom, felizmente aqui os governos têm feito para nos lembrarmos dele, porque quando hoje na eletricidade a fatura são 33% impostos, quando nos derivados do petróleo a fatura são cerca de 66% impostos, já temos suficiente cacete, já temos suficiente sensibilização persuasória dos poderes públicos quando impedem com uma componente tremenda de fiscalidade sobre os produtos energéticos. Agora, na componente de informação, aqui há realmente um choque cultural a conseguir e não é demais todo o tipo de informação e todo o tipo de sensibilização, de educação que se dê às pessoas. Na realidade, nós fomos criados a sermos agentes passivos no que respeita ao nosso comportamento energético. A empresa elétrica manda a fatura, a empresa de gás manda a fatura, o mostrador da bomba de gasolina mostra quanto é que temos que pagar. E nunca fomos chamados a ter um posicionamento proativo. É recente o começarmos a questionar-nos quando fazemos as opções em termos de quando construímos, como nos equipamos, como nos movemos. E isto começa ao nível das próprias, macro, ao nível da própria cidade. Obviamente que o primeiro contributo que tem de vir dos planeadores urbanos para evitar o total absurdo que são as deslocações pendulares casa-trabalho. Mas não é só aqui, há mais aspectos. O João Torres, como histórico e competente especialista em termos de redes de distribuição, sabe bem as dores de cabeça que causa às empresas elétricas ter na conurbação, ter na malha urbana, misturadas indústrias com casas, no sentido de redes que têm que abastecer em simultâneo consumidores em alta tensão ou mesmo em muito alta tensão, com consumidores que estão ligados em baixa tensão, e isto acontece também para as infraestruturas em tubo, dos gasodutos, etc. Portanto, a questão do planeamento é crítica. Mas, enfim, também os disparates feitos, Roma e Pavia, não se desfazem num dia, neste caso, e temos as intervenções correntes. Aqui, como digo, há dois enormes desafios. O apelo a todos, enquanto consumidores, passarem a ser realmente ativados para terem uma posição crítica relativamente aos aparelhos que escolhem, às casas como as equipam, à forma como se movem, etc. E hoje também como atores
como foi ilustrado naquela apresentação que o João Torres apresentou, como atores de produção. O urbano é energívoro. Hoje há tecnologia e desafio que permite que nós sejamos atores ativos também na coprodução. Na coprodução não só de eletricidade, tem vindo a ser mais popularizado, enfim, com os fotovoltaicos, etc., mas também na produção de calor, na questão de usar solar térmico, que tem uma responsabilidade em termos de potencial de substituição de combustíveis fósseis e uma importância em termos do consumo final que não é menor do que o consumo em termos elétricos. Portanto, e para não me alongar, termos, e não é demais talvez lembrar que de facto a eficiência energética é o elemento de política mais consensual, mais sinergético que nós podemos ativar em termos de política energética para atuar sobre a segurança de abastecimento, sobre o ambiente e sobre a competitividade do setor energético. É, sem dúvida, em economias como a europeia em geral, como a nossa, o primeiro recurso do país. A intervenção, infelizmente, já supletiva e corretiva, em termos de mitigarmos os disparates em planeamento urbano que nós hoje podemos fazer, embora, como disse o Presidente da Associação da AEP, seja também exigente em termos de capital, no entanto é menos capital intensivo do que a lógica do oferecer mais e, além do mais, é passível de ir sendo mitigado com milhões de intervenções, o que o torna mão de obra intensivo e torna-o, além do mais, passível de ser feito essas intervenções corretivas e esse upgrade da eficiência energética da cidade ser feito com base em tecnologias, intervenções, serviços que são relativamente banais, que estão perfeitamente à mão da nosso comum know-how no nosso país, com bons técnicos, bons operários, com equipamentos relativamente simples e perfeitamente domináveis. É esse o desafio que temos pela frente e é um desafio aparentemente inquestionável. É um desafio aparentemente óbvio. É um desafio, no entanto, que, como era dito, desafia culturalmente, ativa este quarto pilar da sustentabilidade que aqui tem vindo a ser falado, para além do ambiente, do social e do económico, ativa realmente o cultural e aí todos somos chamados a intervir, mas a causa, obviamente, não precisa de mais argumentos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir os 5 conferencistas sobre este tema tão importante para o futuro da humanidade. Como se sabe, o mundo mais desenvolvido sofre de uma enorme crise económica e em Portugal também um dos países que sofre intensamente desta situação. A nossa economia tradicional, nomeadamente a imobiliária, reduziu-se imenso porque temos que chegar. Portanto, isto passa a deslocalizar-se para países menos desenvolvidos. O tema que foi focado aqui é importantíssimo porque os setores ou as áreas de atividade que vão ter uma grande influência no futuro são a energia, o ambiente e os transportes. E aqui existem, ou vão acontecer, oportunidades para a economia empresarial que importa ter em consideração.
E como dizia o engenheiro Nuno Ribeiro da Silva, isto permite àqueles que têm proativismo poder desempenhar um papel importante na mudança, no desenvolvimento das energias conhecidas e nas desconhecidas. Daí que eu sinto que vale a pena iniciar este debate, porque é importante, porque pode, de facto, criar imensas oportunidades. Está aberto o debate? Faz favor. Sim. Manuela Rodrigues, sou autarca a nível de freguesia em Coimbra. Estava-se a falar há bocado do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável faz-se com as pessoas e implica uma menor desigualdade social. E, de alguma maneira, o que tem acontecido nos últimos tempos é, nomeadamente em Portugal, um esmagamento de grupos sociais cada vez maiores e, portanto, as pessoas a passarem cada vez mais dificuldades. E, ao mesmo tempo, as empresas energéticas estão a ter lucros fabulosos. E o preço das energias não tem diminuído. É evidente que estamos neste momento a falar de quais são as medidas de poupança de energia, mas as poupanças de energias fazem-se com investimento. E, nomeadamente, ao nível do desenvolvimento económico, da indústria, da reindustrialização, é preciso que haja investimento nesses campos. E o que temos assistido, de alguma maneira, é que essas poupanças de energia estão a fazer-se simplesmente pelo racionamento. Há pessoas que não podem pagar a eletricidade. Neste momento, as próprias instituições caritativas estão a financiar as grandes empresas energéticas, a pagar as contas de eletricidade que as pessoas não podem pagar. Há alguma falta de lógica nisto. Ou seja, se calhar estes gestores serão suficientemente inteligentes? Muito obrigado. Eu penso que esta questão se dirige basicamente às empresas produtoras. Tá. Só para, por um lado, dizer que a minha visão é sempre a da distribuição e, portanto, aí sublinhar duas ou três coisas. Uma que já fui dizendo é que, do ponto de vista do custo final do consumidor, o custo do transporte, e também posso usar os números da Rede Nacional de Transporte, mas os custos da distribuição não têm tido alteração nos últimos 10 anos. E, portanto, é um volume estável. E tem sido feito com eficiência da empresa, porque a EDP Distribuição tem investido nos últimos 10 anos cerca de 3 mil milhões na rede. E faz um investimento de tal forma que, não trouxe esse slide, que reduz claramente as assimetrias. Quando eu digo que passámos de 600 para 58 na interrupção de energia, no indicador de interrupção de energia, devo dizer que em termos nacionais passámos municípios onde tínhamos cerca de 2 mil para municípios onde temos hoje, de facto, os tais 16, mas enfim, há de facto, e portanto, do ponto de vista desta assimetria, temos procurado dar esse contributo de forma palpável e hoje o número de... E portanto, esse aspecto do custo da energia pelo lado da distribuição, acho que se tem dado conta do recado, fazendo o investimento, mantendo os custos e fazendo chegar a eletricidade a pontos onde habitualmente não chegaria com tão boa qualidade. É evidente que é um caminho que não está terminado, mas o que procuramos também dar como contributo é esta informação que agora vai estando disponibilizada sobre o consumo de cada um, dando um papel ativo a cada um dos clientes. O outro aspecto mais vasto e que tem dado o tema mais polémico tem a ver com a construção da tarifa e com temas muito mais políticos e menos ligado a esta gestão do dia das empresas e da ligação, nomeadamente a distribuição com as autarquias e com os 10 milhões de clientes. Enfim, na parte que me toca, digamos assim, gostaria só de comentar o seguinte.
No que diz respeito aos combustíveis líquidos, enfim, a atividade de uma empresa como a Galp é uma atividade que está, digamos, entre, ou num regime de fixação de preços que resulta do mercado internacional. Portanto, está entre duas commodities, não é? Como se costuma dizer. Isto é, quando nós queremos saber o preço do petróleo bruto, vamos, enfim, a um terminal de computador, a um ecrã, e sabemos o preço. Portanto, não é algo que uma empresa só por si fixe, enfim, de forma direta. E, uma vez refinado esse petróleo bruto e dele extraídos os diversos produtos petrolíferos, os produtos que dele resultam, o gasóleo e a gasolina em especial, são também preços que, de algum modo, resultam de cotação em mercados internacionais para depois serem, digamos, introduzidos no circuito de distribuição até ao consumidor final. E, portanto, não há, sob esse ponto de vista, digamos, propriamente uma situação onde um operador especificamente considerado tenha, digamos, um poder de mercado, por muito que pudesse até querer tê-lo, não pode, não tem como poder influenciar preços que são absolutamente internacionais. Quando falamos, digamos, do combustível que o cliente, digamos, coloca no depósito do seu carro, já foi aqui dito, 2/3 em impostos. Portanto, sob esse ponto de vista, essa é naturalmente uma outra dimensão do problema, e que não é de agora, já tem décadas entre nós. Enfim, eu recordo-me, quando era mais novo, em que a frota automóvel, digamos, não profissional, utilizava sobretudo gasolina, por força da diferente tributação entre o diesel e a gasolina. Bom, a verdade é que, ao longo das últimas décadas, tudo isto se alterou. Alterou-se na Europa, na medida em que o nível de dieselização da economia, o rácio de dieselização aumentou substancialmente, portanto está quase, ou está sensivelmente ao dobro daquilo que é a gasolina, e no caso de Portugal, o rácio de dieselização é sensivelmente o dobro do rácio europeu, precisamente por força também, da destrução fiscal que ao longo do tempo resultou de diversas opções quanto à tributação específica dos combustíveis líquidos. Portanto, esse é um tema que naturalmente caberá aos decisores políticos tratar. Agora, no essencial, isto é, preço do petróleo bruto e preço de produtos refinados, estamos a falar de preços de mercados internacionais. Eu gostaria só de deixar uma nota a propósito do comentário que fiz há pouco, não quereria ser mal interpretado, isto é, quando dizia que devemos ser realistas e, portanto, não excessivamente voluntaristas em temas de eficiência energética no que diz respeito à mobilidade, tinha que ver sobretudo com o facto de, como dizia, mesmo as projeções mais otimistas apontarem para que daqui a 20 anos ainda, digamos, 3/4 do mix energético depender dos combustíveis fósseis. E de facto é assim. Sabemos também que a partir de meados da década de 30 as projeções internacionais apontam para uma redução substancial da procura de combustíveis fósseis. No entanto, ninguém consegue explicar essa redução, porque, designadamente, os estudos da União Europeia têm pressuposta uma ruptura tecnológica que ainda ninguém explicou. Portanto, só se essa ruptura se der, mas ninguém sabe que ruptura é essa, não sabemos se é o hidrogénio, não sabemos se é efetivamente a massificação generalizada do carro elétrico ou o que seja, é que vai permitir essa transformação. Portanto, era apenas esta explicação para não ser mal interpretado quanto ao que disse há pouco. Muito obrigado. Não, estávamos a deixar falar primeiro todas as pessoas ligadas à produção e distribuição de energia, não é? Não, eu acho que é preciso refletir um pouco sobre esta questão. Eu compreendo perfeitamente o que aquela senhora autarca disse. Aliás, na curva que o senhor professor apresentou, que é muito interessante, o custo da energia em paridades de poder de compra, devem ter reparado que Portugal era das nações europeias, com exceção daquelas que são ex-repúblicas soviéticas, a que tinham um custo mais caro em paridades de poder de compra. O mesmo acontece exatamente com a fiscalidade. Eu estava aqui a dizer ao meu colega amigo Nuno Ribeiro da Silva, o mesmo acontece exatamente com a fiscalidade. Nós somos neste momento o país na Europa que, com exceção de 6 ex-repúblicas soviéticas, temos mais alta fiscalidade em paridades de poder de compra. E a coisa só se pode comparar assim. Não se pode comparar em termos do PIB per capita, tem que se comparar em paridades de poder de compra. E essa situação,
obriga a que alguma coisa seja feita efetivamente para baixar quer a fiscalidade, quer os custos de energia, porque senão haverá uma grande dificuldade em o país crescer, em o país reindustrializar com os custos de energia. Não estou a pôr em causa os lucros das produtoras. Isso só prova que elas são geridas eficientemente. Isso não tem nada a ver. O que é facto é que a fiscalidade e o custo da energia são os dois fatores altamente desmotivadores e redutores da reindustrialização do país. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita desse lado. Se não se atuar desse lado, tenho sérias dúvidas. Agora, este campo da eficiência energética é um campo extremamente importante. O engenheiro Ribeiro da Silva chamou a atenção para uma questão que é fundamental, que é o aspecto cultural, o quarto pilar. O quarto pilar é absolutamente fundamental. Eu posso dizer-vos, é uma experiência concreta, impus na minha associação uma limitação de velocidade. Uma coisa que eu adquiri por mim próprio em relação às minhas deslocações foi procurar encontrar a velocidade económica da minha viatura. E encontrei uma velocidade económica. Encontrei uma velocidade à qual o consumo, consigo fazer consumos absolutamente espantosos. 5, qualquer coisa num carro com um motor de 2 litros. E, portanto, fui obrigado, na associação que dirijo, a limitar a velocidade para reduzir os gastos e reduzir o consumo. Ora bem, essa limitação tem que advir das pessoas. As próprias pessoas têm que começar a ter uma cultura de poupar, e poupar em tudo. E não poupar só quando levam com o cacete. Tem que se começar a poupar por educação, a poupar por atitude, a poupar por se perceber que não há sustentabilidade se não adotarmos essa medida e não porque apanhamos com uma fiscalidade mais elevada em cima. Era isto que eu queria chamar a atenção. Eu nestas leituras tenho sempre aqui um problema, que é, em tempos de crise, como se costuma dizer, todos ralhamos e ninguém tem razão. E leva-nos a, aliás, uma questão que o do António Garrigas também aflorou, quando dizia que a cultura é a única forma de nós não respondermos, em particular às dificuldades, de forma agressiva e de forma desnorteada, que dá sempre para o torto. Neste caso da energia, isso é muito evidente. Quem conhecer a história, nomeadamente do petróleo, dos últimos 100 anos, percebe como é que o mundo andou à batuta do petróleo. O exemplo, o último, foi do Sr. Bush, quando, para ir buscar mais petróleo, baby drill, como ele dizia, e foi fazer drill também no Iraque. Bom, portanto, e realmente isto gera enormes tensões, e está-se a ver. Hoje continua a haver toda uma lógica de movimentações geoestratégicas, etc., muito animadas pelas tensões, medos, receios que países como a China, que utilizam depois o Irão e a sua posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas, etc., e tal, para ganhar posições que lhes favoreçam o acesso a algo que os preocupa, que são as matérias-primas energéticas. Mas isto para dizer que também a nível micro, também a nível aqui do nosso dia-a-dia, das nossas cidades, do nosso país, esta questão tem de, julgo eu, ser vista um bocadinho como eu ouvia dizer lá em casa ao meu avô, dizia muito, bem, calma, quando via aquilo tudo muito polarizado e as pessoas a gritarem umas com as outras, dizia, calma, porque Deus é bom, mas o diabo também não é mau. E quando se faz o comentário a dizer, e tal, as empresas elétricas, as empresas energéticas, etc., Deus é bom e o diabo também não é mau. As empresas elétricas, as empresas gasistas, petrolíferas, têm muito onde poupar, têm muito onde se disciplinar, etc. Mas, mais uma vez, não sacudamos e não gritemos, sobretudo em tempos de crise, como se fôssemos Deus perfeito.
nós assumimos que podemos ser o diabo. Não tão mal, talvez. Agora, quando se aceita que se construam nestes climas, como dizia o professor Valente Oliveira, lá no urbanismo que viu para uma cidade em Angola, se construam nestes climas edifícios folheados a vidro e que se tornam fornos no verão e frigoríficos no inverno, depois não nos venhamos a queixar pela fatura que vamos pagar por eletricidade quando queremos manter um conforto interno no edifício onde vivemos, onde trabalhamos. Quando os presidentes das câmaras, os autarcas, etc., solicitam que uma casa que está a 300 metros de um eixo tenha a sua iluminação porque vive lá, isto com todo o respeito pelas pessoas, porque vive lá o Sr. Artur e a Sra. Manuela, que já têm uma certa idade e coitados e estão ali um bocado deslocados, resolveram fazer a casa que era aquele torrãozinho que tinham e tal, mas azar fica a 1 quilómetro da rede elétrica. Bom, nós estamos para 2 pessoas que vão ter um consumo, se calhar, por certo, muito diminuto, a construir 2 km de linha ou 1 km de linha, a manter durante a noite 300 luminárias, se calhar, acesas. Bom, e todos nós somos responsáveis nisto. E o que temos de ter é percepção que, quando atuamos, tomamos estas decisões, quando gostamos de comprar um carro que tem mais cilindrada, quando gostamos de ir pela autoestrada, no mínimo a 140, não vejo ninguém menos de 140, etc., nós depois bem podemos ir gritar ali com o professor e com a Galp que o dinheiro não chegou para os litros ou os litros não chegaram para o dinheiro no contador da bomba. Ou dizer que a fatura elétrica, para ter um conforto mínimo, sinal dos nossos tempos e inconcebível que não se tenha no século XXI, etc. Mas nós somos responsáveis nas nossas diferentes facetas de consumidor, de cidadão, de ator político, de ator... depois na cama que estamos a dormir. Quando se congelam as rendas, quando os centros das cidades ficam desertos, quando as pessoas vão procurar casa à volta dos centros urbanos, quando estão sujeitas ou quando estão a comprar um processo por ação dos atores políticos que congelam as rendas de maneira idiota, quando as pessoas vão e optam por ir morar a 20 ou 30 quilómetros do sítio onde trabalham, estão a comprar deslocações diárias em engarrafamentos, porque é impossível com a pendularidade e a concentração das deslocações, ter autoestradas com 18 faixas que depois culminam no Marquês de Pombal ou aqui na Praça do Marquês, e portanto estão a comprar a fatura com que hão de ser enterrados. Lamento muito, mas pelo horário imposto não podemos continuar com o debate. Impõe-se-me aqui, como nortenho e como português, agradecer ao professor Manuel Braga da Cruz a decisão de realizar este Fórum Mundial aqui no Porto, e muito bem, porque a Universidade de Porto é aquela que tem os grupos mais bem preparados em termos de investigação na área energética. De maneira que não podia ser melhor do que aqui no Porto. Tenham lá paciência os lisboetas, não é? Tenham lá paciência. Mas os do Norte também têm direito a estas coisas e por mérito próprio. Também gostaria de dar os parabéns ao Presidente da Fundação de Serralves por este fórum, por esta iniciativa se realizar aqui. Muito obrigado a todos. Vamos ter agora um almoço, estão todos convidados para esse almoço e às 3 horas reiniciaremos os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado a todos.